Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre as primeiras impressões que estou tendo da Índia. Bom, vamos lá. O mercado indiano apresenta características próprias, muitos mitos e muitas surpresas. Um país pujante com uma população de 1 bilhão de habitantes e que muito em breve vai ultrapassar a China, se tornando a maior do mundo. Eis então algumas impressões. Primeiro, do país. O país que tem uma superpopulação, aí são 1,3 bilhões de pessoas, ou 1,3 bilhão de pessoas, falando português corretamente, uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados e mais de 20 idiomas falados, diversas religiões, crenças, além do hinduísmo, que é a principal, e muita diversidade econômica. Está formada aí a condição ideal para um país com múltiplas possibilidades. Atualmente é a 7ª maior economia do mundo e a maior democracia, já que a China ainda não é considerada democrática em seu regime político. O país cresce mais de 2 dígitos nos últimos anos, porém o crescimento absurdo dos últimos 30 não reflete em boa distribuição de renda e condições de vida para a população. Os sistemas de castas, somados a governos parlamentares que priorizam esse sistema, mantêm a Índia cada vez mais extrema, super ricos versus super pobres. É importante mencionar que trata de um país de 73 anos apenas. Até então era uma economia, uma colônia inglesa. O país ainda é jovem quando consideramos e comparamos com outras nações, principalmente as europeias. A economia indiana é hoje um importante player em vários setores da economia global. É importante participante dos BRICS, com devido protagonismo e evoluindo cada vez mais a sua importância no bloco. Ainda possui bastante dificuldade em negócios com a China, mas atualmente tem contornado isso e tem se tornado um grande hub de atração de investimentos para os mega investidores chineses. O maior problema hoje do país na economia internacional acaba sendo ainda o conflito com seus vizinhos Sri Lanka e Paquistão, que são 2 países aí que sofreram no passado com a Índia e que poderiam se desenvolver ainda mais se estivessem com um bom relacionamento. Melhorou, mas está longe de ser pacificado. A Índia hoje é um grande parceiro da Rússia e avança nos negócios com o Japão e Coreia do Sul. Também tem avançado nos negócios com o Brasil, principalmente no setor de commodities e com a ida de algumas empresas brasileiras para lá, como a WEG e a Marco Polo. Os destaques econômicos ficam para a área de automóveis, tecnologia aeroespacial, agricultura, tecnologia da informação, mercado financeiro e mercado de construção civil, inclusive sendo um dos principais, se não o principal, fornecedor global de aço. Possui grandes polos industriais como os localizados em Delhi, Bangalore, Chennai, Calcutá, entre outros. O turismo é também um bastante importante aí setor da economia, atraindo pessoas do mundo todo para conhecer mais essa rica cultura hindu, bem como seus lugares famosos, principalmente o Taj Mahal. Os negócios por aqui parecem acelerados, como a falta de estrutura básica, como saneamento em boa parte do país, bem como condições boas e instalações boas de infraestrutura, o país pode e tem espaço para aumentar seu crescimento econômico. A cultura e a manutenção desses traços hindus são realmente impactantes, desde o modo de se vestir ao comportamento das pessoas. A área essa que envolve ainda a nítida divisão social, as castas e também de gênero, homem maior que mulher. Porém, no segundo quesito, questão gênero, hoje ele tem sido ajudado muito pela ONU e a mulher tem tomado a frente em vários setores e se destacado pela luta de direitos. Longe ainda do que temos aqui no Brasil, por exemplo, mas em evolução constante. Sob o ponto de vista das castas, aí sim temos um grande problema. Nitidamente não há interesse em corrigir isso e esse fator pode trazer e fazer com que o milagre econômico chinês não se repita por aqui. Além dos segmentos econômicos de destaque geopolítico, é também importante mencionar que o segmento têxtil está se destacando sim e cada vez mais, tanto ao nível nacional quanto internacional. A alimentação e condição de higiene também precisa ser melhorada. Não precisam começar a comer carne de vaca, mas melhorar as condições alimentares e higiene é necessário até para o aumento da expectativa de vida, atualmente 7 anos menor que a do Brasil e 10 menor que os Estados Unidos. Além disso, há oportunidades de desbravar esse mercado e conhecer mais o que ele pode oferecer. As pessoas aqui estão dispostas, principalmente quando sabem que sou do Brasil e logo abrem um sorriso acompanhado da palavra futebol ou do nome de um jogador famoso. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.